Para este primer bloque vamos a iniciar con la presentación del doctor Laercio Zambolín. Tengo aquí un resumen de su biografía, pero si me pongo a contar todo el trabajo del doctor Zambolín nos van a llegar a las medianoche. Él es ingeniero agrónomo graduado en el año 70 con maestría de la Universidad de Viçosa. Tiene varios estudios de posgrado y se ha desempeñado como profesor titular del manejo integrado de enfermedades en la Universidad de Viçosa entre 1980 y 2020. Yo como estudiante en el año 83 fui a Viçosa y él también fue uno de mis profesores. Tiene múltiples publicaciones, ha dirigido más de 255 tesis de posgrado y es miembro de la Academia Brasileira de Agronomía y muchas distinciones, la última aquí en este salón. Doctor Zambolín, bienvenido, bienvenido. Gracias. Buenos dias. Buenos dias, amigos. Estão dormindo? Não. Tomaram café? Muitas graças, amigo Paco, de muito tempo atrás. Estou muito contente de ter sido invitado para estar aqui com vocês mais uma vez. Meu coração está muito alegre em rever muitas boas pessoas que estão em meu coração. Sinto-me em casa. Gosto muito de vir aqui, pois aqui também aprendo muito. Trago alguma coisa, mas levo para casa mais coisas. Principalmente o calor humano, né, dos irmãos de Centro-América. Nós vamos falar um pouco, 30 minutos, sobre resistência e diversidade de café. No Brasil, ainda 50% de dano é comum em variedades suscetíveis, mas pouco a pouco estamos cambiando para variedades resistentes, tanto vertical como horizontal. Penso que hoje nós temos 30% a 40% de variedades com resistência vertical e horizontal. 8, 10 anos atrás, eu aqui estive e disse que a medida mais importante de controle da roia era controle químico. Hoje cambiou. Hoje é variedades resistentes. Por quê? Porque há disponibilidade, tanto para nós outros como para vocês. Na próxima semana, Prome Café, Dr. Daniel, está importando 10 variedades das melhores do Brasil. Estou enviando para aí, para fazer ensaios em todo o Centro-América. Então, penso que tanto aí como acá, vamos cambiar muito as variedades. A teoria Rene se aplica a café e mileia. Nós temos acá genes de resistência SA1, SA9, possivelmente 10, 11, 12 em nível molecular, não em nível biológico. Em el patógeno, se aqui tem SA1, o patógeno tem virulência, gene para virulência VU1, anti-V9. Então, para cada gene de resistência, um gene de avirulência. Então, ela segue a teoria gene a gene de Flor. Um problema sério que houve foi que no CIFIC, em Oeiras, Portugal, o híbrido Timor 8321, 8322 foram suscetíveis quando inoculados com raças de Índia. Até então, esses dois híbridos de Timores eram imunes. Então, acendeu uma luz roja, porque todos os cafés
resistentes de Brasil e Centro-América, quase todos são derivados desses dois híbridos de tumores. Então, o melhoramento está ameaçado. Duas raças caracterizadas na Índia com esses fatores de virulência acá, V1 até V9, e essas 3305 tem um fator de virulência 3, está em rojo. Então, raças com esses fatores aqui e allá atacaram o híbrido de Timor. Então, para distinguir resistência horizontal de vertical é muito fácil. Aqui nós temos grau 1, 2, 3. Aqui não há sintomas, mas aqui há sintomas, como está aqui. E aqui tumefação, abaixo. Tumefação. Então, se não há esporulação em 1, 2, 3, não há esporos. Isso caracteriza resistência vertical ou reação de hipersensibilidade, onde fitolexinas estão envolvidas, compostos fenólicos. Aham, você chegou? Preciso de uma foto sua. Mas acá, 4, 5, 6, já temos esporos, ureodosporos do fungo. Então, presença de ureodosporos significa resistência vertical não existe mais. Mas 4 sintomas com lesões pequenas sem ureodosporas significa resistência horizontal ou quantitativa. Aqui, por exemplo, abaixo temos uma hoja com poucas lesões e poucas esporas. Isso significa resistência horizontal. As fontes de resistência Laroy no mundo, o café tem uma base genética muito estreita. Esse é o grande problema. 8321 foi cruzado com caturra e originou o catimor. O nome de catimor foi dado por nós em Viçosa. Nós batizamos o nome catimor em Viçosa. 8322 foi cruz de Virasarchi com 832. Se cruzou com caturra, com Virasarchi. Originou Sarchimor. Então, catimor e sarchimor são dois grupos importantes de café no mundo. Na Colômbia foi enviado o híbrido Timor 1343, que se cruzou com caturra e originou a variedade Colômbia com várias linhas. O 2570 foi para o Brasil e o Icatu, Coffea canephora, foi originado no Instituto Agronômico de Campinas. O Icatu, como está aqui, um pouco difícil manejar isso aqui. Bom, o Icatu foi Coffea canephora com arábica. Coffea canephora com 22 cromossomos, teve que duplicar em colchicina para cruzar com arábico, 44 cromossomos. Então originou o Icatu, que foi plantado, sembrado em Brasil. Depois, em Campinas, se cruzou com Catuaí e originou o Catucaí, amarelo, roxo e muitas linhas de Catucaí. Catucaí hoje tem resistência horizontal e muitas linhas já perderam resistência horizontal também. E no mundo, mais de 50 raças, em Índia aproximadamente 50, em Brasil 16 raças que nós encontramos, mas patotipos mais de 30. Por quê? Porque as diferenciadoras não diferenciam mais raças.
Então, as diferenciadores que CIFIC nos enviou, que está também em Honduras, não há como diferenciar mais raças, porque o Emileia tem mais fator de virulência 10, 11, 12, V1, V9, V9, 10, 11, 12. Então, está complicado diferenciar raças. E também não há um método molecular para diferenciar raças ainda. Não encontramos ainda como diferenciar. Então, essas são as fontes de resistência encontradas no mundo. E necessitamos de buscar outras fontes de resistência. Por quanto tempo mantiveram as variedades Lempira e Café Parainema resistência vertical? Lempira 18 anos e Café 26 anos, Parainema 18. Por que as variedades Lempira e Café Parainema perderam a resistência vertical? Então, não há uma resposta certa, mas pensamos que a mutação nas raças existentes em Centro-América pode ser uma causa, e também dispersão de novas raças de outros países por correntes de ar, né? A preocupação que mais de 90% das variedades existentes de coffea arábica cultivadas em todo o mundo, nos países produtores de café, tiveram a origem nesses cruzamentos de Oeiras, Portugal, 8321, 8322. Essa é a grande preocupação. Bom, a durabilidade de variedades resistentes à roia, e café 90, 26 anos, com resistência intermédia. Lempira, 18 anos, resistência intermédia, Parainema, resistência intermédia. Ana Café 14 está resistente ainda, segundo informações que eu tenho acá em Guatemala. Mais de 11 anos. É um Catimor 8321. Aqui nós temos também Acauã Novo, Ana Café, Guatemala, Paraíso, Catucaí, SA de 3. Esse Catuaí SA de 3, originário de coffea libérica. Esse é muito importante, esse gene SA de 3. Deve-se cruzar, fazer cruzes com outras variedades para transferir esse gene. Mas esse gene tem que estar em homozigose dominante. Se tiver heterozigoto, pode não ser resistente vertical. Então, há Catuaí SA de 3 que pega aroia, porque não está em homozigose. Tá? Acauã, também o Sarchimor, está resistente. Tá? Sabemos que as variedades de café resistentes à laroia importadas por Centro-América, há perdida a resistência. Todos nós sabemos. Em Brasil também. A pergunta é: as variedades foram geneticamente homogêneas? Como se desenvolveram essas variedades? Houve cuidado em produzir as semilhas? Parece que não. Esse é o grande problema. Será que uma das causas da suscetibilidade das variedades à laroia? Então, nosso trabalho, o primeiro objetivo foi identificar o perfil molecular, fingerprinting, de cultivares de café arábica em Centro-América por meio de marcadores moleculares SSR. O segundo foi estudar a diversidade genética dos genótipos entre e dentro de cada país. Se empregaram 7 variedades de 7 países e 16 primers e microsatélites foram empregados. Então aqui vemos que, acá arriba, nós temos as variedades as plantas de Etiópia, aqui. As plantas de Etiópia, separadas das outras de Centro-América. Porque nós incluímos nesse trabalho plantas que eu trouxe de Etiópia. Eu fui à Etiópia, coletei semilhas, e são plantas que não produzem muito, mas pegam pouca aroia, resistência horizontal, mas a produtividade é muito baixa, é barro sombra. Então, se para nós outros não serve, mas separou bem das outras. Então, aqui
são análises coordenadas principais. Então, as variedades daqui de Centro-América estão mescladas. Estão mescladas. Então, variedades mescladas em países de Centro-América, Brasil, exceto para variedades da Etiópia. Se um problema acontecer com uma variedade, uma nova enfermidade, todos os países serão afetados, porque os genes estão mesclados. Aqui nós fizemos um trabalho de diversidade genética das variedades de Brasil, Costa Rica, Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, República Dominicana. Então, a diversidade mostrou 7 grupos. Aqui estão 7 grupos, né? Um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Separando as variedades de cada país, né? Então, em 7 grupos. Neste outro aqui encontramos 6 grupos. Etiópia sempre separado dos outros aqui. Mira. Mas aqui há mesclas. Grupo 4, Catiguá, Pacas, Centro-América, Catucaí, Rojo, Lempira. Então, estão todos mesclados. Todos mesclados. Os genes estão todos mesclados, né? Aqui separou muito bem materiais de Honduras. Mira, Honduras, aqui, Catimores, acá, Rojo, Sarchimores, Bourbon típica, Geisha está aqui, aqui Pacamara. Então separa bem 4 grupos. O que nós podemos dizer é que os genes estão mesclados em las variedades. Em algumas variedades, os genes estão... Há variedades com genes puros. Aqui vemos... Mas acá não. Aqui estão mesclados. Várias colores aqui. Aqui também, vários colores. Isso mostra mescla de genes nas variedades. Então, mais uma vez, eu digo que uma nova enfermidade, mira, CBD, não existe acá, não existe em Brasil, existe em África. Coffee Berry Disease. Se vier para cá, pode ser que todos os países sejam afetados. Resistência qualitativa ainda há em muitos materiais. Acauã novo, é um Sarchimor, Arara, Catiguá MG2 MG3, Catuaí SA3, Iapar 59 e IPR 104, com resistência qualitativa ou vertical. Também tem resistência qualitativa, Obatã, Cruce natural, mira, Cruce natural, Paraíso 1, 2, Ametista, também qualitativa, Aranãs, mas também há plantas que pegam broia, e Obatã 1669, 20, resistência qualitativa. Bem, variedades de América Central, Centro-América, genótipo e país. O loco A grande é pequeno é para SA de 3. O loco é grande é pequeno para CBD. Mira, Colismore, Salvador ou Nicarágua? Colismore, variedade de Nicarágua. Sim? Ou não? Johnny? Colismore de Nicarágua? Guatemala. Ah, bem. Então, Colismore tem 3 genes para resistência à roia. Aqui tem no loco A, loco B homozigoto e loco D. Mas o loco E está
heterozigoto é para CDB, Coffee Bear Disease. Então, mira, todos esses cafés aqui, Colismor e café San Isidro, somente e café 90 tem suscetível, 2S pequeno para CBD. Os outros têm 2 a 3 genes para resistência à aroia. 2 a 3 genes. Aqui, Pacamara tem 1 gene para resistência à aroia, que está aqui, no locus A. Outro Pacamara tem 3. Paca, 3. Aqui, aqui e aqui. Esse outro Pacas tem 2. Aqui e aqui. Pacas. Geisha, 3 genes. 1, 2, 3. Catimor 8667, 2. Então, por que há pacas com gene de resistência? Quando vim a El Salvador, encontrei pacas que não tinha aroia. Encontrei pacas que tinha aroia, que não tinha e tinha. Então, a explicação pode estar aqui, que há plantas que têm 3 genes, e plantas que têm 2 genes pode pegar aroia. Então, em base molecular se encontrou porque há plantas com roia e plantas sem roia, em base molecular. Agora, o que mais me deixa contento é que para CDB temos o gene, o locus E. É grande, ó, aqui é grande no Pacamara 4D, o locus E, em homozigose. E todos os outros têm no locus E resistência para CDB. Ok. Aqui, anacafé, 3 genes. Mira, todos os anacafés que tem aqui são 3 genes para resistência à aroia. Para locus B, locus E, CDB, mira, pacas, 100% para CDB. Como nós íamos compreender isso se não fosse molecular? Porque nós não podemos inocular, não podemos trazer o fungo para cá. Ele está na África. Bom dia, professor. Também Colismor, 100%. Sarchimor, alguns Sarchimor, 100%. San Isidro, 100%. Mas gostaria de dizer que, se analisarmos outras plantas, pode ser que não tenham. Nós garantizamos que as plantas não analisadas tenham 100% de resistência a CDB. Então, isto é muito bueno saber isto, porque nós temos que prevenir a entrada da enfermidade em nossos países, antes que ela ocorra. Então, isso é muito importante. Lempira, 40%, Parainema, 50%, né? Exalco, 0%, né? Sampátio, 70%. Bom, outra coisa importante que vocês têm que observar em campo, plantas que são resistentes na natureza. Anacafé foi encontrado em campo como cruzamento natural. Catimor com Pacamara. IPR 106 de Brasil, cruzamento natural. Icatu 925, espécies desconhecidas. Acauama, cruzamento natural. Arara, cruzamento natural. Catucaí amarelo. Japi, seleção de Catucaí rojo. Sabiaúna, cruzamento natural. Então, assim, o melhorista, ele tem que mirar em campo plantas para reconhecer
que é diferente uma das outras. Em República Dominicana, foi nos apresentado plantas resistentes em campo, que as pessoas que trabalhavam não sabiam. Por exemplo, Quisqueia, na República Dominicana, ela me mostrou esta planta completamente suscetível, mas ao lado, acá, esta planta aqui, resistente, uma planta resistente, mesclado com planta suscetível. Então esta deve ser multiplicada, ela tem valor, tem que ser estudada no melhoramento. Então, vocês, por favor, comecem a mirar não só características para roia, mas outras características também muito importantes. Está aqui o professor Fábio, que trabalha com cosecha, né? Ele está mirando variedades que possam ser cosechadas com máquinas. Isso passou a ser importante também. Aqui em Esquipulas, encontramos, mira esta planta, completamente caturra, mas ao lado encontramos plantas que não tinham roia. Mira a quantidade de roia. Então isto, para nós outros, é uma pérola que a natureza fez, mutações naturais, que o homem não fez, mas Deus fez. Aqui está a Quisqueia, mira, caturra, e aqui o catimor resistente. E eu disse a ela, 17 anos, Juna Rancho Arriba, catimor? Question, é catimor? Então, Paco disse que sim, mas pela análise molecular, é fácil de descobrir se é ou não molecular. Aqui a mesma coisa, Alfredo Bonifácio, República Dominicana, 1.300 metros. Mira, aqui temos plantas resistentes, aqui uma suscetível. Isso para mim é um grande achado, é uma dádiva de Deus, não é? A natureza fez. Então vamos mirar o campo, vamos andar mais em campo, não ficar muito no escritório, né? Da 36 cultivares de Centro-América estudadas para resistência à roia, 30 foram resistentes à raça 2 e à raça 33, esse trabalho conduzido em Viçosa. Diferentes combinações de los alelos de resistência são encontrados quando se analisam 4 locos associados à resistência à roia, A, B, C, D. Diferentes combinações. Com base em marcador molecular para gene CKU1, na maioria dos cafés estudados, 63,25% têm el alelo para resistência CBD. Isso é uma grande coisa, um grande achado. 63% têm alelo para resistência. Genes piramidados de diferentes alelos para resistência à roia e CBD há presente em los cultivares de Centro-América. De total de 175 plantas de café evaluados, 18 genótipos, 34%, apresentaram alelo de resistência para gene SA-3, loco A. 10% apresentaram locus gene SA-3. Isso é também uma grande importância, porque esse gene SA-3 hoje é o mais importante para a resistência à roia. Sendo todos em homozigoses, 18 genótipos. 30 segundos. Em Centro-América existe uma grande diversidade genética e não existe uma separação de los materiais genéticos de cada país. Todos estão mesclados. Em Brasil e Centro-América, os materiais são muito similares geneticamente. Se há um problema ficinitário com a variedade, o mesmo problema ocorrerá com outros cultivares. Aqui temos uma planta de paraíso 1, também pode ser paraíso 2 ou arara. É
possível que uma variedade tenha alta produtividade com resistência vertical e um alto valor de qualidade de bebida? Sim. Essas 3 variedades têm resistência vertical e um alto valor de bebida. Paraíso MG AD 4191, produzido na Fazenda Londrina, no Cerrado de Minas, em 2023, ganhou o primeiro lugar com a pontagem de 90,33. E teve o saco de 60 quilos vendido a $4.140. Então, se aproximando de Bourbon, né? Tem uma pessoa aqui que queria comprar café que aproximasse de Bourbon. Um senhor que não estou vendo ele aqui. Então, aqui está a resposta para ele. Pero, em algumas regiões dos países, todavia é possível encontrar cultivares que não há perdido resistência vertical. Então, aqui em Centro-América, é possível encontrar em alguns sítios variedades que ainda têm resistência vertical, porque a raça ainda não está presente. Sem embargo, há surgido plantas resistentes aisladas em campo, como mostramos. A recomendação é multiplicá-las, sembrá-las e experimentos em diferentes regiões do país. Muitas graças. Fica con el micrófono. Muchas gracias, doctor Zambolín. ¿Se recuerdan del uso del QR para las preguntas? Entonces, por tema de tiempo, vamos a dar espacio a 2 preguntas. Una pregunta es, para cruzar variedades de café con resistencia a la roya o para hacer cruzamientos, ¿cómo se elige el progenitor que será el que dona el polen, el macho, y cuál es el criterio para escoger la variedad que va a ser la madre? Graças pelas questões. Geralmente, em cruzes, os utilizam como padre ou a variedade que tem gene para resistência, e como madre o suscetível, para transferir a característica genética de produtividade. Então, é o pólen do padre para o estigma da flor feminina, nesse sentido. Aquí hay otra pregunta que está repetida varias veces, entonces vamos a poder responderle a 3 o 4 personas en una sola. Se fala más despacio. Sí. Sí, resistencia a roya y madre la susceptible. Sí. Sí. Voy devagar. ¿Es necesario aplicar fungicidas ainda cuando la variedad es resistente a ferrugem? Sí. Nosotros, em Brasil, estamos substituindo caturra não existe mais. Mundo Novo, Acaiá, Catuaí por resistência. Quando há resistência vertical, não se aplica, não se fumiga. Quando há resistência horizontal, nós manejamos as plantas para saber o nível de roya. Então, para variedades suscetíveis, como Catuaí, 5% de incidência significa que, para nós outros, que temos que aplicar triazoles e estrobirulinas, uma mescla. Ou então produtos via suelo, depois das primeiras chuvas. Mas, geralmente, não se aplica fungicidas em variedades com resistência horizontal. Ao contrário do que foi dito aqui na primeira charla, eu estava cá, a pessoa estava cá e colocou em rojo: Brasil é pró-pesticidas em café, usa muito pesticida. Esta pessoa acha que não conhece Brasil, nunca esteve lá, porque nós outros seguimos nível para minador, para broca, para roya. Então, o uso de pesticidas em café em Brasil diminuiu muito, e a tendência é diminuir mais com bioinsumos e com resistência, e também com manejo integrado. Só aplicar quando o nível atingir nível de controle.
Então me causou muita estranheza aquela frase que foi colocada por uma pessoa que aqui veio dar a charla. Eu, como brasileiro, não senti bem, porque esta pessoa talvez não conheça a realidade do Brasil. Gracias. Y vamos a tomar una última, que es comentario, pero está relacionado con la palestra. Es los cuidados para tomar semilla de variedades en el campo, para tener certeza de que estamos reproduciendo la misma variedad. Entonces, esta é uma boa pergunta, porque se você tem variedades resistentes com resistência vertical próximos à variedade suscetível, não é bueno. Você teria que ter variedades com resistência vertical diferentes, que aqui vimos que são diferentes locos que têm genes. Então, bloques com diferentes variedades de resistência vertical é importante, mas penso que não deveria ter plantas suscetíveis entremeadas ou entrelaçadas, ou no meio, ou ao redor de plantas resistentes, porque a mutação pode ocorrer e a variedade com resistência vertical perder, e genes que são mutacionados podem surgir rapidamente. Como vimos, variedades duram 12, 15, 18 anos sem perder a resistência vertical. Mas nós também temos que pensar que variedades suscetíveis têm que cultivar à parte, distante de resistente, para não aumentar a pressão de seleção. Muchas gracias, doctor Sambolín. Hay muchas preguntas y necesitaríamos la mañana para continuar. Conociendo su generosidad, estoy seguro que va a tener muchas preguntas ahí después. Muchas gracias. Un aplauso para el doctor Sambolín.